Na Renascença, com o apoio solverde.pt, são muitos anos. No último episódio de Extremamente Desagradável... Aliás, nós nunca mais nos largámos depois dessa noite, não é, amor? Não, quase Quanto o não. resto, não parece que eu estou a contar isto sozinha. Yolanda Tati Então, claro. recebeu no seu podcast o marido, Marco Turco, para juntos contarem a linda história de amor que os une. Problema, o Marco não conta lá muito bem, ou não conta exatamente como a Yolanda gostaria que ele contasse, o que a obriga a interrompê-lo constantemente. Houve um momento ali, uma fração de segundo, em que eu pensei, e se fosse ele? Só mesmo assim ficou no ar. E nesse momento eu pensei, porque é que seria aqui hoje que eu encontraria o amor da minha vida ao meu marido? E depois assim ficou. E aí reduzi logo todas as expectativas. Mas eu acho que foi essa redução de expectativas, tanto da minha parte como da tua também, não é? Sim. Que nos levou, que nos traz aqui hoje. Sim. Sim, sim, o papel do Marco nesta entrevista é sim, só. pois. Ele foi lá só para atestar que os depoimentos dela são verdadeiros. Está lá só para dizer que sim ou que não. Descobrimos que fizemos o aniversário o mesmo dia. Naquele momento eu disse, espera, não digas. E depois perguntei, fazes anos antes ou depois de 15? E ele, antes. E eu, fazes anos antes ou depois de 7? E ele, depois. Fazes anos de... Depois foi assim uma charada. E depois ele disse 9. E eu, não. E ele, sim, eu também. E ele, what? Não acredito. Não Mostra-me o documento. Yeah. Acabamos a mostrar-nos Nós sabemos o B1 do cartão. outro. Sabemos que, 9 de novembro. Eu acho que foi aí que nós dissemos, tipo, é ele, é ela. Não foi ali. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi ali, não foi aí. ali, não É foi. isto que Marco Turco traz à vida de Yolanda Tati, um pouco de realismo, que nunca fez mal a ninguém. Então, Para quando mim é que foi, foi? amor. Ok, mas para ti, Marco, então, quando é que foi? Quando é que houve o ponto de viragem? Não, depois... pronto, aquilo foi o primeiro dia. Cioè, sim. Bom, só para nascer o mesmo dia acho que não é suficiente. Cá está. De facto, não fazia sentido apaixonar-se por ela apenas por partilharem a mesma data de nascimento. É que, por exemplo, o Carlos Carvalhas também faz anos a 9 de novembro e, em princípio, não há assim grande clima entre ele e o Marco Turco, não é? Ou então nunca se sabe, só experimentando. O que é certo é que a Yolanda não apreciou por aí além este travão que o marido pôs na história dela. Não, ela ia tão lançada, ia tão bem, gostava alguma coisa a alinhar nesta fantasia cósmica, tipo, nasceram no mesmo dia, estavam destinados um ao outro. Fogo, Marco, não te perdoo, nem eu nem ela. Dia acho que não é suficiente. Não, acho. mas foi suficiente para marcar uma viagem juntos com uma Foi pessoa que suficiente tu não para marcar conhecias uma viagem juntos no teu aniversário. No teu aniversário, com certeza. Ela Bom, está enervada. Pois, sim. não é suficiente para te apaixonares por mim, mas foi suficiente para marcares uma viagem comigo. Em que é que ficamos? Olha, mas a ideia desta entrevista não era as pessoas ficarem a conhecer Marco Turco. Onde estão as perguntas sobre Marco Turco? Não, claro que há perguntas sobre Marco Turco, sim, nomeadamente perguntas sobre interesses, hobbies, atividades que teve no passado. Já tinhas estado dormido com outra mulher negra? Sim, já tinha estado dormindo. Sim. Quem? Nem me lembro o nome. Microfone, amor. Fala no microfone e fala bem. Bem, tu sabias. Já me tinhas dito sim, mas Quem? Fala no microfone e fala bem. Pergunta a Yolanda muito indignada, mas quem? E responde o Marco, tu já sabias. E assim se estraga um belíssimo teatro, não é? Este Marco realmente é um desmancha-prazeres, não percebe nada de showbiz. Não só a Yolanda já lhe tinha perguntado isso, como foi das primeiras coisas que perguntou quando o conheceu. Tipo conversa de circunstância, sabes? Olá, o que é que fazes? E quantas mulheres negras já fizeste? Aliás, foi uma das tuas primeiras perguntas comigo. Já estiveste com uma mulher negra? pois. Because Shirley, once you go black, you never go back. E já que estamos neste assunto, reparem agora como a Yolanda começa a dar uma palestra intitulada A Humanidade como um tecido heterogéneo perante a apatia de seu marido. Já falámos sobre desafios que temos que eu tenho como mulher negra e como profissional negra, e já falámos da forma como gostaríamos de proteger o nosso filho, mas também prepará-lo para um mundo onde estes desafios existem e onde importa ele saber se defender e estabelecer as suas fronteiras e, como homem negro que ele será, saber também qual é que é o papel dele, qual é que é o papel que a história tem também sobre o seu presente, conhecer a história, conhecer as suas raízes, ter acesso às suas culturas todas, não deixar nenhuma de parte e ensinar-lhe a valorizar todos os lados e todas as perspectivas da humanidade como um tecido heterogéneo. Mas realmente o Leonardo em si, os momentos em que nós pensamos nisto são os momentos em que pensamos que queremos que ele tenha uma boa educação e são os momentos em que sabemos que ele à partida estará sujeito ou exposto a alguns comentários, por exemplo, sobre o nariz. Ei, acordem, estou no ar. Ai, onde é que nós íamos? Ai, como é que isso foi acontecer?
Perdi-me. O que é que ela estava a dizer? Não sei. Não, eu acho que íamos na parte do nariz. Foi a última palavra que eu era ouvi. uma coisa, Leonardo em si, eu Na- comecei a sentir os olhos a fecharem Eu Leonardo em percebo. si. Também comecei com os olhos muito pesados, não? que Hipnotizou-nos parvoíce. a Yolanda. Bom, é que uma pessoa estava aqui num ritmo mais de conversa e de repente entrou uma TED Talk que eu não estava à espera, não é? Peço desculpa em nome das duas, mas em nossa defesa Ai, que é horror, muito cedo, não é? É muito desculpem. cedo e de repente parecia que estávamos numa aula de Sociologia na Universidade Nova às 8 Ai, da que manhã, horror. aquelas que dão mesmo aquele soninho. Há alguns comentários, quando ele nasceu também ouviu-se muito que ele tinha nascido com o meu nariz antes da rinoplastia. Se bem que o meu nariz, antes e depois da rinoplastia, continua a ser um nariz negroide. Não passei a ter um nariz caucasiano, eu fiz uma rinoplastia étnica. E perguntam-me como é que reagirias se um dia também o Leonardo, perguntaram-me se o Leonardo quisesse fazer uma rinoplastia. O Leonardo fará aquilo que ele quiser. A Yolanda fala muito das perguntas que lhe fazem, não é? Eu também tenho algumas perguntas para lhe fazer. Tens? E a primeira é: Sim. quem é que faz esse tipo de perguntas? Ora, portanto, vai nascer um bebê e alguém vai à internet e questiona: o que é que vais fazer se um dia esse bebê que agora nasce quiser fazer uma rinoplastia? E depois vem outra e pergunta: e se ele optar por ir à Turquia fazer implantes capilares aos 43? Estás preparada para isso, Yolanda? Agora, a segunda pergunta é: como é que uma entrevista ao marido acaba numa longa explicação Pois não sobre sei. uma rinoplastia étnica? Não sei. O que vale é que É Marco impressionante. Turco é a parte sensata deste casal e mais uma vez fez uma travagem às 4 rodas e mais uma vez a Yolanda não apreciou muito. Falando disto, ele è meio branco e meio negro, così dicono também no Japão, half and a half, no? Quando na realidade é duplo, tem dupla nacionalidade, Mas, dupla cor. As pessoas vão olhar para o Leonardo e vão ver que ele é negro. O que é que achas disso? Acho que não, sinceramente. Acho Pronto, que não. acho que não, Este homem está sempre a cortar as sinceramente. vozes à nossa Yolanda. Então ela preparou uma preleção de meia hora sobre os desafios do filho enquanto homem negro e vem agora o pai desse mesmo filho dizer que não é negro. Mau. Também o pessoal do sul da Itália mais ou menos tem esta cor, não somos todos. E aquele pessoal em Marrocos que também o confundia, pensavam que ele era de lá, falavam com ele em marroquino. Há sim esse idioma tão conhecido, o marroquino. E agora, um momento didático, uma pequena demonstração de parentalidade negativa. Espera aí, não é positiva. Não, neste caso é negativa. E o que é que achas disso de ameaçar do castigo? Porque ele está aqui a partir isto, já se aleijou, já bateu com a boca na mesa, já lhe rebentou, não é? Como é que tu geres estes momentos de tensão? Isto é a normalidade, porque basicamente Isto é o nosso dia a dia, entre gente. nós não podemos. Isto é mesmo criança de 2 anos, gente, é isto. Filho, onde está o bebê? Onde está o bebê? Diz lá, dá um beijinho ao bebê. Queres bolo? Gente, isto é péssimo. Se queres bolo, dá um beijinho ao bebê. Dá! Então não vais comer bolo. Viram? O meu filho ama bolo. Bolo! Ainda há bolo, Marta. Dá-lhe mais bolo, ele merece, por favor. Dá-lhe mais bolo, ele merece. E se ele aceitar também fazer um TikTok com a mãe, podes dar-lhe esse salame de chocolate inteiro, que ele merece. Portanto, a mãe quer que o pequeno, o que se passou aqui, para quem não viu, não é? É que a mãe quer que o pequeno Leonardo beije a sua barriga de grávida em frente às câmaras e ele não quer. É que nós não vimos isso. Não é? Pois Então era ela isso. chantageia-o com um Sim. bolo e ele lá participa naquela encenação dando um beijinho na barriga. Eu aposto que foi mais ou menos isto que a Yolanda fez com o marido. Tipo, se queres bolo, tens de participar nesta entrevista. Talvez nesse caso o bolo fosse uma metáfora para outra coisa, mais de adultos, Tipo, não é? Queres partir-me um bolo? Oh, Ana. Ai, desculpem. Mas eu acho que tens razão. A Yolanda pôs o marco entre a espada e a parede. Vens ao meu podcast e continuas a comer bolo várias vezes por semana, ou não vens, mas só voltas a comer bolo quando quisermos o terceiro filho. Ao que o Marco respondeu: Bolo. bolo, vai ter que ser. Bolo. E aí está ele a dar-se a conhecer e a dar a conhecer as suas opiniões ao grande público. Mas opiniões sobre o quê? Oh Ana, mas tu estás a dormir outra vez. Ai, caramba. Que se raio de calhar pergunta sim. é essa? É óbvio que são opiniões sobre a Yolanda. Ah, claro. Como é que Acho tu que é começaste isso. a acreditar naquilo que eu fazia quando eu própria nem acreditava assim tanto quanto isso? Porque nós começámos numa altura em que isto mesmo, este tipo de empreendimento digital, era uma coisa muito volátil, não é? Dava muito poucas garantias. Eu acho que tu acreditaste primeiro do que eu, amor. Excelente pergunta. A entrevista estava a ser boa até aqui, mas eu estava a sentir falta de uma questão sobre empreendimentos digitais. Dito que se pode fazer um bom trabalho, uma boa comunicação, muitas outras coisas. Mas isto é muito volátil. Não, isso estás a dizer não é verdade. Volátil. Não é verdade porque a empresa que nós temos, a Meias, da qual eu sou CEO, há pouco tempo inaugurou um serviço que se baseia muito no digital. Sim, Então mas não isto é podes muito dizer que é volátil, muito como volátil, qualquer porque outras estamos a apostar coisas. nisso e tu estás a apostar nisso e acreditas Qualquer no outras futuro. coisas.
Coitado, ele tenta falar ali debaixo daquele lençol de E fala. ele era um entrevistado, isso é impressionante. A Yolanda quer ouvir a opinião do marido Sim. sobre empreendimentos digitais, mas ao mesmo tempo não admite a opinião do marido. Diz que não é verdade. Tudo o que fuja ao sim, meu amor, é muito arriscado. O Marco anda a pisar Sim, gelo muito meu fino. amor, Porque sim. repara o que ele já fez até agora. Ela diz que se apaixonaram quando viram o cartão de cidadão um do outro, ele nega. Ela diz que o filho sofrerá por causa do racismo, ele nega. Ela diz que os empreendimentos digitais já não são voláteis, ele nega. Não está fácil. Ele que tenha cuidadinho, porque não é boa ideia estar sempre a contrariar a CEO da empresa. Será que foi o grande amor da tua vida? Foste. Yeah. Sei. Já tinha saudades disto. Casámos em Itália, em Ischia. Gostaste do teu casamento? Gostei. Foi bom ver as famílias, os amigos. Qual é que foi a melhor parte do teu casamento para ti? A melhor parte, a revelação do segundo filho. Oh my God. Não estavas à espera, escolheste bem o momento, né? Escolhi bem o momento, né? Sim. Admito que eu fiz isso muito bem, que eu fui um gênio. Pronto. Admito que eu sou um Sou um gênio. gênio. Eu começo a ficar Pronto. preocupada com o Marco. Será possível resgatar alguém de um casamento? Sei lá, enviávamos uma amante com grande poder negocial, capaz de negociar com a raptora. Qual raptora? A Yolanda. Ah. Claramente capturou este homem e tem-no em cativeiro, não é? E todos os dias o tortura com este tipo de pergunta. Sou ou não sou um gênio? Vá lá, diz. E depois, para contrastar com a sua genialidade, lê-lhe uma lista exaustiva de todos os seus fracassos. Não. Mas como é que foi para ti ir acumulando estes fracassos? Não terminar o curso como piloto, quando já Não terminar pilotavas coisas. aeronaves, Ai, coitado. não terminar ciência política, não terminar... A não terminar esta relação. Queres dizer mais alguma coisa? Eu acho que já te perguntei tudo. Pá, não aceitaste dizer qual é a coisa que mais gostas em mim, essas coisas bonitas, tipo... Tu gosto da perseverança, do teu charme, da tua força, gosto do teu focus, gosto de muitas coisas. Obrigada, amor. Gosto Eu do precisava de teu ouvir isso. corpo também, Oh, não só da tua mente. Obrigada. Eu precisava de ouvir isso. Eu gostava de ver a papelada deste casamento, porque de certeza que o regime deles não é apenas de comunhão de adquiridos, Então, é o é regime quê? de nunca dar por adquirido que ela já sabe que eu gosto dela. É preciso repeti-lo todos os dias, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E agora reparem como pela primeira vez o Marco tem resposta rápida, na ponta da língua. Amor, eu sou muito chata no meu dia-a-dia. Sim, muito. Quais é que são assim os momentos em que eu sou mais chata? Sei chata quando não... É a Yolanda chata. Eu percebo. Eu percebo, é difícil escolher só uma situação, não é, Marco? Eu dou uma ajuda. Yolanda, tu és chata quando insistes em fazer um vídeo para anunciar ao mundo o sexo do bebê. Eu gostava de fazer este episódio contigo, da revelação. Já tinha prometido aqui que poderia eventualmente acontecer nesta temporada. E já que fizemos a 2, dizemos a 2. Vai, fizemos a 2 e dizemos a 2. Nosso Então. segundo filho vai É ser um menino! E em princípio já rompeu Ai, um sim, tímpanozinho, sim, sim. mesmo dentro da barriga. Eu gosto muito da lógica que eles têm ali, que é fizemos a 2, dizemos os 2. Pois. Portanto, eu espero que levem isto pela vida fora. Tipo, vão os dois ao dermatologista com o menino e falam sempre em coro. Assim, Achamos que é pela tópica! E para terminar, uma última nota de sensatez trazida, claro, por Marco, não é? Quem mais? Pois claro. Agora, a grande mensagem deste episódio também e o grande tema que trazemos para esta mesa, Marco, é o gender disappointment, a desilusão de género. Queriam uma menina? Que foi... O que é que achas, Shirley? Queriam os dois uma menina? Sim. O que é que achas? Eu já no meu modo... Mas, amor, acho Isso é que pergunta não que se faça? acho De que grávida não é- mesmo, tipo... Porque isto enerva muito, porque onde quer que eu entrasse, onde quer que eu fosse, Acho que nesta isto é gravidez... muito perigoso fazer É muito isto, perigoso. gravar isto e pôr isto no ar. Um dia este filho nosso vai ouvir este podcast. É verdade, não vamos fazer este podcast. Acho que não. Tens de dar razão. Estão a ver, o Marco é esta pessoa. Sensata. Gender disappointment. As pessoas não param de inventar nomes em inglês para coisas que sempre existiram, não é? Isto é do género, comprei tudo cor-de-rosa e afinal é um rapaz. Agora chamam-lhe gender disappointment e dá logo um ar muito mais grave. E no caso daqueles miúdos cujos pais queriam que fossem, sei lá, médicos ou juízes, mas preferem ser youtubers, será que podemos falar em brain disappointment? Felizmente o Marco convenceu a sua mulher a não publicar a parte do vídeo em que diria qualquer coisa do género: eu cá só queria uma menina, rapaz já tenho. É como um cromo repetido. Alguém tem para a troca. Porque isso realmente podia traumatizar a criança no futuro. Pois. Agora só falta ao Marco convencê-la a apagar também tudo o resto.
pelos mesmos motivos. Olha, uma A pessoa... criança depois pode ver, Pois, claro. Uma pessoa sensata é uma pessoa que não tem uma companhia aérea dos Açores. obviamente. Não é? Obrigada. Nada. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Na Renascença com Solverde.pt são muitos anos.